Olá, filhas e filhos de papai conectados. Sejam bem-vindos a mais uma live de Papo do Reino comigo e com o Paulo. Vão entrando, vão convidando aí seus familiares, seus amigos, aqueles que vocês sabem que precisam estar conectados nessa noite para receber uma palavra do Senhor, uma palavra que vai destronar toda religião, destronar conceitos e preconceitos que até hoje, né, essa pessoa tem deixado sobressair sobre a sua vida, tem deixado a ser a referência, mas a nossa referência é Cristo, nós sabemos disso, e dele provém todas as coisas. Por isso as crenças estão sendo destruídas e derribadas em nome de Jesus. Vou estar chamando Paulo agora para ele estar entrando comigo já nessa live. Bem-vindos, vão entrando, vão convidando, vão enviando a setinha aí para os seus familiares, amigos. Vamos lá, queridos. Seja bem-vindo, Paulo Lima. Ei, estamos juntos mais uma vez, glórias a Deus, nosso Amém. Pai Celestial. Vamos cantar um cântico aqui, não é uma adoração, mas é um cântico que vai nos fazer refletir no modelo de igreja que o Pai deseja que nós sejamos. Amém. Para o seu Filho Jesus, a igreja que é edificada. E a respeito dessa igreja, as portas do inferno jamais prevalecerão. Ok, vamos lá, do fundo do baú. Dá para ajeitar um pouquinho aqui? Está muito em cima, não? Vamos lá? Cuidado com essa pergunta. Ajeitar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sob o sangue tornavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu disse, oh meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos
verdadeira lição. Oh, meu Deus, eu viva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, eu viva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração, começando em meu coração, começando em meu coração. Amém. Glória a Deus. Seja esse o estilo da igreja, do nosso Jesus. Glória a Jesus. Amém. Queridos, vão enviando a setinha aí para os seus familiares, seus amigos, tá? O pastor Marcos está dizendo aqui, esse meu pastor é completo. Prega, canta demais. E é verdade, pastor. Papai é bom. Amém. Queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, Paulo. E eu quero começar a impartir essa palavra sobre o coração de vocês que estão aí conosco nessa live, nessa noite. Falando sobre uma palavra que eu li nessa semana, né? Uma palavra que tem falado muito ao meu coração. Está lá em Isaías 28. É uma palavra de confronto muito dura, porque ali essa palavra ela fala sobre os sacerdotes, sobre os profetas da casa do Senhor, né? E ali há uma condenação muito grande para esses profetas e sacerdotes, porque eles não estavam entendendo a visão e a palavra diz que eles erraram na visão. Por quê? E Deus, ele chamava esse povo de bêbados, terrível, porque eles vomitavam muito nas mesas, né? Então tem um sentido aí totalmente espiritual para nós. E quando o profeta Isaías escreveu que eles não estavam entendendo a visão, o profeta Isaías, chorando, perguntava a Deus: o que eu vou fazer então com todo esse conhecimento que o Senhor tem me dado? Para quem eu vou, né, impartir esse conhecimento? Uhum. Ou seja, o próprio profeta dizia para Deus: então, será que eu vou impartir essas palavras para aqueles que estão sendo amamentados, aqueles que estão ainda, né, recebendo do leite materno? Por quê? Porque os profetas, os sacerdotes não estavam preparados. Incrível, era uma palavra muito dura que Deus traz sobre os profetas e sacerdotes. E eu pensando, meditando sobre essa palavra, e eu não quero aqui como profeta do Senhor, né, jogar pedras, né, ou granada em ninguém, mas eu quero chamar a tua atenção, porque tanto eu quanto Paulo, nós já fomos pastores de igrejas locais há mais de 15 anos, somos pastores há quase 21 anos, e jamais falaremos de homens e mulheres de Deus, porque reconhecemos eles e os honramos por toda a obra que eles fazem. Sim, sim. Mas eu, durante muitos anos, você sabe disso, Paulo, tanto eu quanto você, e eu posso agora falar por mim, tenho estado muito analítica, né? Analisando a questão da igreja local, o porquê da igreja local, eu sempre pergunto ao Senhor, por que devemos cantar dessa maneira, por que devemos pregar dessa maneira, por que devemos corrigir as pessoas dessa maneira, porque o evangelismo só pode ser dessa maneira. O molde que você fala da igreja institucional, né? Isso, a igreja local. Então, são coisas básicas, né? Que eu começo falando para você, mas eu pude observar algo que muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos não perguntam ao Pai como fazer. Eles pegam aquele modelo, né? De como é o evangelismo, pega a tradição. Isso, há um método e começa a fazer. Não, vamos evangelizar todo mundo ali com o seu bloquinho de evangelismo. E eu pergunto, mas você perguntou ao Pai o que ele quer que você faça no seu evangelismo? E essas indagações vieram muito grande ao meu coração.
E eu comecei a ver, né? E comecei também a lembrar das escolas bíblicas dominicais, da nossa época, né? Lá na Igreja Batista, da Sim. maneira que eram feitas. Eu me recordei também da maneira como nós cultuávamos, né? Ao Senhor, né? Na igreja local. E eu me recordei que antigamente era todo mundo junto, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, né? Onde os filhos ficavam ao lado dos seus pais. Hoje, já no século XXI, não existe mais isso. E se você observar, Paulo, são levantados pastores de jovens. E entendendo hoje, né, o que o pai tem falado para nós nesses anos, e eu falando isso, também me incluo nesse grupo, né? Porque nós também já levantamos pastores jovens. Sim. E hoje eu entendo que isso tem sido uma invenção, principalmente do que vem do século XX, agora no século XXI, aonde esses levantados pastores jovens, eu dou isso como exemplo, têm dividido as famílias. Como, Fernanda? Porque o desenho de Deus, Paulo, é o que o pai ensina aos seus filhos. E não pastor de jovem. Nós temos transferido a nossa responsabilidade, né, de ensinar a paternidade, né, para que um outro jovem, muitas vezes não é casado, faça uma paternidade que não é dele. Me dê só uma oportunidade aqui para dizer o seguinte, que você está falando é sério, porque esse clericalismo, né, da igreja, essa formatação tradicional da igreja, ela roubou, na verdade, do sacerdócio do pai de conduzir os seus filhos e transferiu essa responsabilidade para os pastores, que, por sua vez, institui líderes de jovens, né, para estar liderando os filhos, quando, na verdade, esse líder de jovem muitas vezes não tem experiência, não tem mesmo o manto da unção para fazer isso, né? E rouba, né, esse manto, né, a bênção do filho. E o que esse tema tem a ver com o tempo, né? Com viver o novo de Deus? Tudo a ver. Eu estou mostrando para vocês um pouco daquilo que é a mescla, daquilo que Babilônia tem nos ensinado, e a gente tem dito amém para isso. E o Senhor está tirando os nossos véus, né? Tirando os véus dos nossos olhos. E eu fico pensando, Senhor, que evangelho é esse? Porque antigamente era normal, Paulo, né? A minha sogra, quando era viva, ela sempre falava que botava os filhos dela tudo aqui enfileirado, né? E todos estavam ali adorando ao Senhor juntos. E não tinha problema nenhum, mas hoje, porque os nossos filhos nos molestam, né? E empurramos nossos filhos para a classe, damos responsabilidades para as professoras, né? Serem o que Deus não chamou para ser. Não é o desenho original. Sim. O desenho original é nosso, ensinar os nossos filhos. E eu digo aqui para vocês que é pai, pais, eduque vocês os seus filhos. E eu sigo para mim também, eu pego essa palavra para mim. Antes de ministrar para vocês, o Senhor ministrou no meu coração. Eduque os seus filhos. Espiritualmente falando, né? Isso. Sim, porque é esse o desenho original do Pai para nós. E como entramos nesse novo tempo? Mudamos conceitos e preconceitos. Aqui são os conceitos que foram ensinados para nós, né? Porque é muito fácil. A gente chega escola dominical, chega nos domingos na igreja local, a gente não quer que o filho tire a nossa atenção, mas privamos o nosso filho de receber a mesma semente que nós estamos recebendo. Verdade. Ou seja, o nosso filho ele não pode nos acompanhar, porque olha como nós minimizamos os nossos filhos. E sabemos que a mentalidade dos jovens, das crianças, elas são muito mais rápidas. E por elas ter ativo, né, essa ligadura, essa ligação com o pai, é incrível. Como a palavra ela entra muito mais rápido do que a nós. Porque nós já temos criado nessa mentezinha nossa conceitos aonde o pai está nos chamando. Vamos, mude de ideia, mude de pensamento. Eles não precisam tanto, eles estão com a HD deles zerados. Sim. Então a palavra vai cair em boa semente. Mas sabe qual é a questão que entra aí? É a questão da Grécia. É a questão que diz assim, não, nós vamos ensinar com a linguagem deles. É verdade. E aí nessa estratégia de ensinar a criança na linguagem deles, acaba entrando aí os antidesenhos. É verdade. Porque quando o pai quer falar com a criança, o ensino, como você disse, eduque vocês mesmos, pais. Eduque do ponto de vista espiritual, porque a gente sabe que a educação secular do dia a dia, os pais são responsáveis. Claro. É uma questão de
Pais, apacentem você mesmo seus filhos, para que vocês deem a ele da mesma fonte que você está recebendo, para que haja unidade. Né? Perfeito, perfeito, perfeito. E é incrível, Paulo, que agora como algumas pessoas, né, falam, vocês não vão para a igreja local, vocês são desigrejados, né? Tem até tema, né? Estão desviados. Isso faz um conceito que eu conheço muitas pessoas que não frequentam a igreja local e por estar tendo essa visão assim mais analítica, mais crítica, eu vejo que Sião está muito longe da igreja local, sabe? Então, está fora do modelo original. E muitos dos nossos irmãos estão vivendo a cópia e não têm a preocupação de buscar o original do Pai. Isso é terrível. Por isso eu comecei a questionar o Senhor. Senhor, por que cantamos assim? Por que temos que orar assim? Por que decidimos tomar algumas posições Tudo formato, assim? Tudo no formato quadradinho. Sabe? E você olhar para a maneira litúrgica que temos hoje de cantar ao Senhor, né? É igual ao Império Romano. É igualzinho, queridos. É incrível quando a gente não conhece as coisas, né? É assustador. E quando eu falo isso, sabe? E Deus começou a quitar de nós. Eu quero falar algo para vocês assim. Foi muito doloroso para nós. Muito. Porque nós mesmos ensinamos isso para eles. Deixa eu falar algo aqui. Isso aí que você está falando é muito... assim, para a gente é fácil hoje, né? Tá falando isso, mas talvez para quem está ouvindo não consiga compreender com muita clareza, porque assim, algo que a gente precisa entender é que nós recebemos muita ingerência, muita influência de conceitos gregos, romanos. É verdade. Infelizmente, o cristianismo, os evangélicos estão carregados de conceitos de Grécia. É verdade. Pagãos, não tem para onde correr, não existe outro termo. E aí, quando a gente fala assim de igreja local, é importante entenderem que nós não estamos falando que não é importante, que não se deve congregar. Não, nada disso. É importante, sim. O que temos que entender é que a primeira igreja que precisamos assistir e frequentar e ensinar é a nossa casa. Perfeitamente. Quando você vê Jesus falando, olha, Jesus, ele diz assim, as pessoas vão para a igreja para ser ministrado, as pessoas vão para a igreja para ser abençoados. Quando, na verdade, a igreja ela não é para ser nem ministrada nem abençoada. Jesus, quando falou a respeito da igreja dele, ele disse assim, ó, edificarei. Então, a igreja é para ser edificada. Aleluia. E observe que poucas pessoas se reúnem nas quatro paredes para dizer assim, hoje eu vim aqui para ser edificado. Não, hoje eu vim aqui para receber uma palavra, hoje eu vim aqui para ser ministrado, hoje eu vim aqui para o pastor orar por mim, hoje eu vim aqui porque eu estou precisando de uma bênção, mas não para ser edificado. Então, quando a gente fala assim que nós embora nós não estejamos hoje participando ativamente de uma igreja local, institucional, nós temos uma paternidade que nos cobre, nós devolvemos aquilo que é compromisso nosso de dízimo, de primícia, de oferta, e entendemos, sim, essa necessidade de estarmos como corpo. Tanto é que eu, particularmente, eu visito aqui algumas igrejas, já visitei, né, pelo menos aqui, uma igreja, e, enfim, a questão é você estar reunido, como Jesus disse, onde estiver 2 ou 3. Então, tem um marido, tem uma esposa, é igreja. Aleluia. Tem um marido, esposa e um filho, é igreja. Aleluia. E a essa igreja nós precisamos nos apegar e dar tempo, sabe? E ministrar e edificar. Para quando você chegar na igreja, congregação, ajuntamento, grande família, a sua igreja seja um modelo. Que modelo? Aleluia. Modelo de Cristo. É verdade. E aí, se todas as famílias tiverem esse modelo de Cristo a partir da sua casa, o que é que vai ser a igreja local? Uma potência. Arrebatador. Uma potência. Unir céus e terra. Céus e terra, Olha, gente, nós estamos falando aqui, porque para nós o processo foi muito doloroso, porque nós ensinamos a eles muitas dessas práticas, tá? Eu não estou aqui jogando pedra em ninguém, nem granada em ninguém,
mas estou falando de algo que nós vivenciamos e, graças a Deus, nós rompemos. E por isso nós estamos falando, porque temos autoridade. Da mesma maneira que nós estamos vivendo em Deus esse tempo glorioso, queremos que a sua casa viva também. E Paulo, é incrível como foi confrontador. Gente, vocês não têm ideia. Aqueles que estão passando, eu já tenho a ideia daquilo que nós estamos falando. Mas eu me incluo também. É muito mais fácil edificar. É muito mais fácil, né? Ser ladrilhos, porque o mecânico, porque é tudo igual, né? Fazer ladrilho ali, ó, colocar pessoas em qualquer lugar é fácil, ou seja, tapa buraco é fácil. Tapa buraco. De alguém no Ministério Infantil, tem a irmã Luciana aí, vamos colocar ali. Tá precisando de alguém na cozinha, vamos lá colocar a nossa Angel, que é outra tremendona. Então, tapa buraco. Nós nem perguntamos ao Senhor, né? Se é isso mesmo que o Senhor tem para a vida dela. Nós nem permitimos ela ter esse respaldo de Deus. Fomos colocando as pessoas como ladrilho, né? Tem um saco. Vai encaixando aí, vai encaixando aí. E colocando a pessoa para viver um antidesenho. Uau, isso é muito, muito terrível, Paulo. E eu lembro de alguns detalhes lá nos Estados Unidos que sabe que me encanta, né? A arquitetura, os designs, né? Tudo que é feito de construção. E me chamou a atenção uma vez um detalhe de uma parede que eu me apaixonei, brilhava aquelas pedras. Quando eu fui tocar era falso, meu Deus, o que é isso? Eu tô achando que eram as pedras, namorando as pedras lá, porque brilhava tanto, gente. E eu vi que era madeirite, né? No Brasil, como a gente chama madeirite. E eu comecei a observar, falso, isso aqui é fake, isso aqui não é verdade, né? É a mesma coisa que acontece, a gente vai encaixando as pessoas a viverem um projeto de vida falso. E eu comecei a me lembrar de um texto de Daniel, capítulo 2, tremendo, que diz que quando estava olhando, vi uma pedra sendo cortada sem o auxílio de mãos de homens. Uau! E essa pedra caiu sobre aquela estátua, né? E destruiu tudo que era ferro, prata, ouro, foi ao chão. Ou seja, não deixou nenhum vestígio. E quem é essa pedra? Essa pedra, ela fez com que a estátua se tornasse nada. E a palavra diz que aquela pedra ali, ela cresceu e virou uma grande montanha, né? Encheu toda a terra. A pedra é Jesus, querido. E trouxe um monte de Sião, diz assim, céus e terra. E olhando, Paulo, olhando hoje para o livro de Zacarias, e eu gosto muito do livro de Zacarias, por quê? Zacarias, para mim, é o apocalipse do Velho Testamento. Eu gosto. Por que eu gosto? Porque ali é incrível, você começa a ler Zacarias, você não sabe se é o profeta que está falando ou se é o Espírito. É tremendo, tremendo, tremendo. Para mim é um livro do Espírito. Claro, 100%. Porque tem horas que você olha assim, você fala, quem é que está falando aqui? Quem é que está falando mesmo? Você não consegue entender, porque é revelação incrível. E, Fernando, o que tem a ver isso, né? Eu já quero passar a palavra para você, mas eu quero finalizar. Estou bebendo, pode falar. Estou sendo Estamos edificado. vivendo nesse novo de Deus, nesse tempo de Deus. E estamos a portas da terceira reforma. Uau! A primeira vez no ano 50, quando a igreja entendeu que não tinha mais, né, divisão entre judeus e não judeus. E aí o Espírito começou a fazer o trabalho dele. Lá na segunda reforma, foi mais ou menos em 1517, nós podemos ver a igreja, né, manifestando a salvação em fé. E aqui eu quero abrir um parênteses, não precisamos de versões novas da Bíblia. Pela graça. Precisamos entender que nós necessitamos desse coração novo, de humildade, de fome dele. Não interessa se somos teólogos, se somos doutores da lei. Não somos doutores da lei, nem da palavra. Somos discípulos de Jesus. Aleluia! É isso aí. Porque anelamos imitar o nosso mestre. É isso que nós queremos. É isso aí. Se eu e você temos um coração humilde à palavra, entenda uma coisa, vai abrir os tesouros para mim e para você, querido. Assim é. E o Espírito Santo vai acomodar, dizendo, olha, Fernando, espiritual aqui é aqui. Esse é espiritual com espiritual, natural é com natural.
tudo vai se encaixando. E estamos nesse tempo, nessa terceira porta, nessa entrada desse terceiro tempo, da reforma do Espírito Santo. Aleluia! Sim, sim. Glória Porque a as Deus. duas reformas anteriores não lograram posicionar o Espírito Santo no lugar que Deus queria que posicionasse. Uhum. Por isso Sim. o Pai está trazendo esse tempo que ele está introduzindo para os filhos entrar. E olha, a igreja hoje que rejeita o Espírito Santo está rejeitando o próprio Deus, o Assim é. próprio Cristo. Não adianta guardar a lei, não adianta guardar o sabate do Senhor. Não, a igreja que não tem o Espírito de Deus não tem nada. E quanto a esse pecado, não tem perdão. E para essa igreja não tem salvação. Por isso, esse é o tempo que o Espírito Santo está, ele é o Deus na terra. Aleluia. Manifestando de forma tremendamente. Por isso, se Aleluia. nós não entendermos isso, lamentavelmente, nós seremos sacados de Deus. Seremos. Por isso, precisamos receber isso no Espírito. Porque Zacarias, no capítulo 3, lá, podem ler em casa, tá? Do verso 1 ao 9, vocês vão entender a porta da reforma que se abre para nós. É incrível isso. Nós estamos saindo de Babilônia e é sobre isso que eu quero finalizar para passar para o Amém. tá? Nesse mesmo versículo de Zacarias, vocês vão ler, né, Jesus se revelando como uma pedra, como uma rocha. Você vai ver ali o que Isaías, Ezequiel, os profetas, Daniel falou. Zacarias viu, né, a pedra com 7 olhos, que significa os 7 Espíritos de Deus com os nomes. É incrível, incrível, Zacarias, eu amo. E, queridos, esse é o tempo que muitos de nós têm um manto de Zacarias. Grave isso. Alguns mantos de Zorobabel. Grave isso! Porque Zacarias, ele mostra essa transição do processo de Cristo como a pedra. Pedra que não foi cortada por mãos de homens até obter olhos. É incrível isso. Mas eu quero dizer para vocês que assim como estamos entrando nessa porta da reforma, que é esse tempo que Deus tem para nós, para os seus filhos, que é o tempo dos filhos, tem também um tempo de Babel, Babilônia. Por isso que eu tenho falado tanto Babilônia, tenho ensinado Babilônia, porque precisamos romper com Babilônia, porque senão não entraremos nesse tempo. Babel é o império desse novo tempo. Precisamos sair desse tempo e entrar no tempo de Deus, no tempo do que Ele está fazendo agora. Mas como eu saio? Rompendo com Babilônia. Esses relatos que a gente está trazendo aqui, pincelado para vocês, de algumas coisas como a igreja local se movimenta, é totalmente mescla e contaminação de Babilônia. Então, você que tem o Espírito de Deus, peça ao Pai que te mostre as Babilônias que há na sua vida, as ligaduras que você tem com Babilônia, as alianças que você fez, e o Espírito de Deus que está na terra vai mostrar para você que é filho, discípulo de papai. Ó, isso aqui não serve. Joga fora. Até objetos que você tem na sua casa, o Senhor vai falar com você. Não sou eu nem Paulo que vamos dizer não. É o Senhor, o teu papai, que vai dizer: isso aqui não serve, isso aqui é de Babilônia, joga fora. E aí você vai se permitindo sair, sabe, dessas prisões, porque tem muitas pessoas que estão presas. E atente, o Pai não quer que você continue preso. O Pai, ele já te deu a ordem de soltura. Querido, está tudo pronto. É você, sou eu que precisamos entender e precisamos nos desligar e nos mover para o tempo do Senhor. Porque o tempo já está aí. Precisamos estar debaixo da vontade do Senhor e receber desse Senhor, sabe? Receber desse nosso Salvador. Chega de usarmos métodos. Chega, porque métodos, ele não nos faz depender de Deus, faz nos depender de método, porque nós sabemos, ó, podemos falar de vários métodos que fizemos partes. Método de igreja celular, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, agora o líder faz isso, o líder de célula faz isso. Não! Quando é que alguém teve tempo nesses métodos de parar e dizer: Pai, o que o Senhor quer da minha vida? Ensinamos a pessoa a serem robôs, ladrilhos, né? Vai encaixando aí, porque é mais fácil, queridos. Mas o Senhor não tem isso para você, não tem isso para a nossa vida. Chega,
É o tempo do Espírito Santo. Ele está falando em todo tempo, queridos. Em todo tempo, eu posso repetir para você daquilo que eu vi com os olhos nus, em visão aberta. Ele está falando em todo tempo. Somos nós que não estamos ouvindo. Os nossos ouvidos não estão preparados. Por isso, vamos tirar, sabe, os véus dos nossos olhos. Vamos tirar todas as ceras que impedem de escutar a voz do nosso papai. Porque ele diz que aquilo que ele tem para nós é melhor e maior. Sim. Sempre melhor e maior. Os pensamentos que ele tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejamos. Ou seja, que pai é esse que em todo tempo está nos chamando para o centro da vontade dele, nos posicionando? Você vê tudo que está escrito na palavra, casa, né? O novo com o velho, porque é o mesmo Espírito. Foi ele que começou no velho e terminou no novo, e ainda está aqui escrevendo a nossa história. Estamos ainda sendo escrita a nossa história nele. Por isso precisamos ter os nossos ouvidos desagravados e a nossa visão e a nossa mentalidade totalmente lavada pelo sangue dele. Porque o que temos para receber do alto não é qualquer coisa, é uma porção dele. Ele não vai, queridos, não tenha dúvida, ele não vai impartir sobre nós se nós não estivermos preparados. Não vai, porque ele diz, eu não deito o meu vinho novo em odres velhos. Nós somos vasos. Para que servem esses vasos? Para conter a essência de Cristo. É para nós termos ele mesmo dentro de nós. Sim. E por isso ele está chamando, desperta, filho. Basta dessa religião. Basta dessas ligaduras. Basta. O Pai tem resposta para nós de tudo, queridos. Tudo. E eu quero, meu amado, passar para você, para completar essa palavra. Continua aí que eu estou aqui sendo edificado. Estou bebendo da fonte. É bom demais te ouvir. É bom demais te ouvir. Senhor, É bom demais ouvir daquilo que o Espírito tem colocado no teu espírito. Amém. Porque de verdade eu creio, Fê, que esse é o tempo da igreja se levantar. Aleluia. Esse não é o tempo da igreja se esconder. Esse não é o tempo da igreja estar olhando que Jesus está voltando. Sim. E por isso tem que se santificar, tem que orar, que vigiar. Não, eu tenho que me santificar porque eu sou santo mesmo. Sim. Eu sou santo, eu não vou me santificar porque Jesus está voltando, né? Então, é tempo da igreja se levantar. E eu, ouvindo você falar, eu entendo perfeitamente que o que o Espírito quer falar para nós nessa noite, nessa live, melhor dizendo, é que esse é um tempo de transição. É um tempo de nós sermos transicionados. E essa palavra eu ouvi claramente essa semana da parte do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu essa semana que foi extraordinário. Olha, eu compartilhei com algumas pessoas, porque foi muito forte para mim essa experiência. Compartilhei com o Fábio, aqui da Itália. Não sei se compartilhei com o Marcos, lá de Brasília. Enfim, mas foi tão forte que eu quis repartir com esses irmãos essa palavra. Que Daniel, quando recebe a palavra de que o povo, chegou a hora do povo sair do cativeiro babilônico, porque o povo já tinha cumprido os 70 anos de cativeiro, ou seja, diante do Pai, eles já estavam livres. Só que porque eles não atentou o tempo, porque eles não tinham conhecimento do tempo, ainda eles se permitiam estar debaixo de um cativeiro, quando esse cativeiro já não existia mais. E isso fala um pouco de nós, de alguns de nós, que estamos debaixo de alguns açoites do inimigo, quando, na verdade, você não tem que estar debaixo desse açoite, porque você é livre. É verdade. Isso fala para alguns de nós que estamos ligados, estamos com ligaduras, com ataduras na nossa vida, quando, na verdade, Cristo já te libertou disso. Aleluia. E o que você precisa fazer é somente se posicionar como alguém que realmente é liberto e é livre verdadeiramente pela verdade que é Cristo Jesus. Então, a palavra de lá de Daniel 10, 1, é que diz o seguinte, que Daniel recebeu a palavra que era verdadeira, porém o conflito era grande. E aí o que acontece? Nós olhamos muito para o conflito que é grande e não cremos na palavra que é verdadeira. Então, o início da semana passada, eu estava muito assim, angustiado, uma angústia muito grande no meu coração, e eu não entendia por quê.
por mais que eu pensasse em possibilidades, coisas que aconteceram, que me conferisse uma tristeza, não cabia para o tamanho da angústia que eu estava sentindo. Então, veja bem, eu saí uma manhã e fui para dentro dos matos para orar, para falar com o Pai, e o Espírito Santo me falou com muita clareza, e eu quero liberar essa palavra sobre vocês, porque essa é uma palavra do Espírito para a igreja nesses dias. E em qualquer lugar, em qualquer nação, o Espírito vai falar a mesma coisa, porque o Espírito é ele que fala à igreja de Cristo Jesus, por intermédio da palavra. E ele disse o seguinte: você está em meio a uma transição. Uau! E dói, né? Para crescer, dói. Exatamente. Eu estou te transicionando. Eu estou transicionando você para uma outra dimensão em mim. E aí eu comecei a perceber o seguinte: quando o Espírito me falou isso, eu então entendi o tamanho da angústia. Porque quando você é transicionado, você sente dores. É verdade. Quando você é transicionado, você tem perdas. Quando você está passando por um processo de transição, você tem a impressão que você está perdendo tudo. Você tem a impressão que a tua vida está tendo um retrocesso. E aí, por que eu citei a palavra de Daniel? Porque todas as vezes que você recebe uma profecia, todas as vezes que você recebe uma promessa do Pai, que você recebe uma palavra do Pai, antes de você receber o cumprimento daquela promessa, você vai ter um grande conflito. Pode observar. Você recebe uma profecia hoje, você fica todo alegre no outro dia, pensa que a palavra já vai se cumprir, e aí parece que a coisa fica pior. É verdade. Não é assim? Porque o conflito, ele automaticamente gera um confronto, né, do pai com você. E aí? Exatamente. Porque o conflito te prepara para você receber a palavra. Você se prepara, na verdade, para poder operar aquilo que o Espírito Santo de Deus ele falou a respeito da sua vida. Então, quando o Espírito me falou que eu estava sendo transicionado, essa palavra me inquietou. E eu fui, então, buscar o que é essa transição. Homens da palavra de Deus que passaram por essa transição. Mas eu fui buscar o conceito de transição. E essa questão, irmão, de transição, ela é sinônimo de uma metamorfose. Quando a gente fala de metamorfose, a gente lembra logo desse processo de transição que uma lagarta ela passa, exatamente. E aqui o Espírito Santo me falou algumas coisas extraordinárias que eu quero compartilhar com vocês aqui. Observe que uma lagarta, ela já tem nela o DNA de uma borboleta. Sim. Isso aqui é tremendo, porque ela é um bichinho feio, né, terrível, mas ela já tem dentro dela que ela não acaba a vida dela naquela formatação. Ela já tem dentro dela o DNA que vai transformá-la. E interessante que o Espírito Santo diz assim, ó, quando alguém passa por meu processo de transição, esse alguém nunca mais será o mesmo. Amém. É incrível isso, porque é exatamente o que acontece com a lagarta. Eu quero ver alguém fazer com que uma lagarta que passou por essa transição, essa metamorfose, e se tornar uma borboleta, fazer ela voltar a ser uma lagarta. É impossível. Não tem como. Agora, o curioso é que uma lagarta, por exemplo, ela, quando está nessa formatação de lagarta, ela é praticamente cega. E aí o Espírito Santo começou a trazer algumas coisas que eu quero que você preste atenção, você observe. Uma lagarta, ela vive sensorialmente. Ou seja, ela não vê. Ela tem uma visão quase zero. Então, ela vive do que ela sente. E aí você conhece, porventura, algum crente, algum evangélico que vive só do que sente? Ah, eu não senti vontade hoje de orar, não senti vontade de ler Bíblia, hoje não senti vontade de congregar, hoje não estou sentindo vontade, não tenho vontade, não sinto vontade. São pessoas que vivem sensorialmente, vivem somente do que sente. Fê, acredite, há muitas pessoas dentro das quatro paredes dos prédios da igreja que nunca passaram por um processo de transição. Estão lá
10, 20, 30 anos e não foram transicionados. Uau. Pessoas que você encontra e diz, olha, Deus está operando na minha vida, ore por mim, Deus está fazendo obra na minha vida. Sim. Você encontra com essa mesma pessoa 10 anos depois e a conversa é a mesma. Ore por mim, porque Deus está fazendo uma obra na minha vida. Que obra é essa, meu irmão, que nunca acaba? Verdade. Que obra é essa que nunca se vê o final daquele processo? Sim. E o Espírito Santo está, então, me fazendo ver o seguinte, que uma lagarta, enquanto ela não tem visão nenhuma, já uma borboleta, ela tem em um só dos seus olhos, como se tivesse 12 mil olhos. Uou. Uma borboleta, ela tem da sua visão completa, como se fosse 24 mil olhos. Você sabe o que isso significa? Que uma pessoa que é transicionada pelo Espírito Santo, ela tem foco, ela tem visão de Deus. Ela não perde o foco facilmente. Observe, pessoas que não são transicionadas em Deus, elas não têm foco no reino, elas não têm foco nas coisas, no propósito do Pai. E por isso, o que acontece? Elas se movem facilmente dos lugares aonde elas deveriam estar. O Espírito Santo me disse nesses dias que ele está trazendo uma transição na igreja dele. Aleluia. Ele está transicionando os filhos, aqueles que estão dando ouvidos à sua palavra, aqueles que querem viver dele, por ele e para ele. Aqueles que têm eles como única fonte de vida, porque ele é a nossa única fonte, que nós devemos saciar a nossa sede. Então, observe que outra questão importante nessa transição de uma lagarta à borboleta é que essa lagarta, quando ela está nesse formato, nessa formatação dela, antes dela ser transicionada, ela simplesmente tem dificuldade de chegar em um lugar. Por quê? Porque ela se arrasta. A lagarta, ela se arrasta. E quando ela se torna em uma borboleta, ela chega rapidamente em qualquer lugar. Olha a diferença de alguém que é transicionado. E o Espírito vem me ensinando através disso. Né? Eu não estou aqui querendo dar aula de entomologia, né? A parte da ciência, da zoologia que estuda os insetos, mas foi a forma como o Espírito Santo me trouxe essa palavra de que eu estava sendo transicionado para uma dimensão maior do Pai. Amém. Ou seja, talvez eu esteja falando aqui para alguém nessa live que está se arrastando na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, se arrastando na sua vida ministerial. E é como a Fê falou aí pelo Espírito, basta! Esse é o tempo do basta do Pai, dessas coisas que nos prende a esse mundo, que nos prende ao sistema da religião, que nós ficamos recorrendo e nos impede de sermos transicionados pelo Pai para essa dimensão mais alta, para esse lugar alto que Ele tem para cada um de nós. Escutem, há um lugar em Deus para mim e para você. Há uma posição, há um conhecimento, uma revelação da pessoa de Cristo que nós precisamos ter. Você se lembra que eu falei? Diga, Fê. Eu quero falar algo aqui. Diga. Cristo está em todas as coisas. É incrível quando você olha para a palavra dele, que é ele mesmo, você vê em detalhes ele se revelando, né? Sim. E essa semana foi incrível, porque segunda-feira o Senhor me deu uma palavra lá, contava da história de Jacó. E eu me emociono porque ele falou muito comigo nessa palavra, porque quando Jacó deitou, né, sobre aquela pedra, e se você olha, né, Cristo ele também tem a figura figurativa de pedra, de rocha. Sim. E quando ele deitou sobre essa pedra, que ele teve um sonho, ele viu, né, ele subindo e descendo pela escada, e o que ele fez com aquela pedra? Olha que loucura para nós, mas olha a revelação. Ele pegou aquela pedra, ele levantou aos céus e ungiu aquela pedra com óleo. E ele fez aquele lugar ali o quê? Betel. Casa de Deus. Casa de Deus. Por quê? Porque aquela pedra ali era o próprio Cristo. Era Cristo. Representado.
sim, representado. De nenhuma maneira Jacó quis ser a pedra, sabe? E o que eu quero fazer de conexão com Babilônia? Babilônia, ela quis pôr um nome famoso, né? E olhando a tradução da palavra, que a gente lê, que eles quis fazer um monte, quis fazer um lugar alto até o céu. Não, eles quiseram fazer ali um reconhecimento tão alto como o céu. Né? E queria pôr ali o nome deles, né? O nome conhecido, que fosse famoso, assim como o nome de Cristo, para que ninguém os dispersasse mais. E sabe o que eu entendo hoje com essa história de Jacó, né? E por isso se dá o nome do maior país mais poderoso do mundo, Israel, que saiu dali, né, Jacó, porque ele não quis ser como a pedra, ele honrou a pedra, ele honrou a Cristo. O Senhor tirou o nome dele de Israel, né? Trocou o nome dele, né? Deu para ele a identidade e o propósito da vida dele se estabeleceu também em um país poderoso por causa de atitude de uma pessoa. Ou seja, se a gente não entende que devemos honrar Cristo, é a Ele. Não é fazer o nosso nome conhecido. Não, é o nome dele, o nome da rocha mais forte, dessa rocha que nós podemos entrar e se esconder nele, sabe? Precisamos tirar lições de Cristo para as nossas vidas hoje, porque se nós não reconhecemos que dele vem o nome para nós, porque Deus deu o nome a Cristo, né? Aonde todos foram, sobre todo nome, serão conhecidos. Então, se nós não entendermos que é Ele que nos dá o nome, se não nos humilharmos diante dele, reconhecendo em amor que dele vem o nosso nome, se nós não temos nome, não temos identidade. Se não temos identidade, não temos propósito. E se não tem propósito, a vida não faz sentido. Uau, sim! A vida não faz sentido. E é incrível o que você está falando, porque, de verdade, é o que nós começamos no domingo passado, que nós precisamos conhecer a Cristo de uma maneira mais profunda. Nós só conhecemos a Cristo ali no átrio. Lembra que eu falei? Quando Jesus disse que ele é o caminho, verdade e vida, aquele povo ali sabia que ele estava falando do átrio, do santo lugar e do santíssimo lugar. A igreja institucional, ela parou ali no átrio. Conheceu o Cristo no Calvário. Conheceu o Cristo ali de se lavar os pecados e parou ali. Mas ele quer que nós o conheçamos em profundidade, passando pelo santo lugar e chegando até o santíssimo lugar, que é o lugar que nos faz conquistar. E aí você percebe que, olha a conexão, uma transição. Eu conheci a Cristo no Calvário, ele me lavou dos meus pecados, mas eu preciso entrar no santo lugar. O que é que tem no santo lugar? Tem um candelabro de ouro, tem ali a mesa da proposição dos pães. Eu preciso me alimentar daquele pão que é Cristo. Eu preciso ser a luz e ser iluminado por esse Cristo para que eu possa passar para o Santo dos Santos, para o lugar da arca, o lugar da presença, o lugar aonde a plenitude, aonde ele coloca os inimigos por escabelo dos seus pés e nos faz também assentar com ele. É nesse lugar que nós precisamos estar. Então perceba que precisamos dessa transição. Precisamos dessa transição de ter os nossos olhos abertos para estarmos focados naquilo que são coisas do alto. Observe que tem muitas pessoas na igreja que estão focando no que está acontecendo agora. É pandemia, é vacina, é crise econômica. Quando Cristo está dizendo, olhe para mim, que sou autor e consumador da sua fé. Olharam para eles e foram iluminados e os seus rostos não foram confundidos. É o que diz a palavra. E nós precisamos entender que esse é um tempo que o Pai está nos transicionando. Muitas coisas estão acontecendo e você está pensando que é o diabo, você está pensando que é a situação financeira. Não, é o Pai. Transição dói, transição traz consequência que a nossa visão é danosa. A última coisa que o Espírito Santo me falou com relação a essa transição, me fazendo enxergar essa metamorfose da lagarta para a borboleta, olha que coisa incrível. Uma lagarta, quando ela chega no jardim, ela destrói. E ela destrói com o quê? Com as patinhas dela? Não, destrói com a boca. Você já percebeu um lugar onde chega uma lagarta? Ela corrói as folhas todas, ela destrói o jardim.
mas quando ela se torna uma borboleta, é com a própria boca que ela polineniza, né? Que joga novamente as sementes no jardim para transformar aquele jardim em um jardim florido. Então, observe que quando nós somos transicionados, nós trazemos conosco uma identidade que, na verdade, é o DNA. O que é esse DNA? É o DNA profético, é o DNA de Deus em nós, é o nosso desenho original. E eu digo para você que quando nós somos transicionados, aquilo que você via que era dificuldade, deixa de ser dificuldade. Aleluia. Tudo fica mais fácil. Por quê? Porque você se move no profético. Amém. Você se move com a visão do Pai. Você se move com o entendimento do céu. Você não tem dúvida. Não há incerteza no que você vai fazer. Pelo contrário, você vai se movendo e ele vai dizendo, vai, filho, vai porque eu sou contigo. E aí, quando você é transicionado, e aí eu quero profetizar isso aqui para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, nessa live. Eu falo noite porque aqui nós já estamos, né, às 9 horas da noite. Mas eu quero profetizar para você nessa live o seguinte. Quando você se permitir ser transicionado pelo Espírito de Deus para estar em um lugar mais alto, em uma dimensão mais alta nele, que é onde ele está assentado, quando você conseguir ter essa revelação desse entendimento, você vai ver que aquilo que demorava um ano para acontecer, vai acontecer em meses. Yes. Aquilo que demorava um mês para acontecer, vai acontecer em uma semana. Aquilo que demorava para acontecer em uma semana, vai acontecer em um dia e assim em diante. Sabe por quê? Porque você vai estar voando nas asas do Espírito de Deus, tendo o seu DNA profético estabelecido. E eu estou orando ao Pai, porque eu quero trazer essa palavra no seminário que vamos fazer profético. Primeira semana de junho. A respeito do tempo, né? Conhecendo o tempo, para que você seja cambiado profundamente pelo Espírito de Deus. Amém. Vai haver, da parte do Espírito de Deus, uma ação e você vai escolher. Esses dias, o Espírito de Deus ele vai te confrontar com a palavra que Cristo para você romper. Você está se distraindo. Você está se deixando se distraindo por aquilo que a igreja local está fazendo. Não se distraia. Não somos ladrilhos. Não faça aquilo que o Pai não mandou você fazer. É verdade. Não seja aquilo que o Pai não te mandou ser. Esse é o momento onde há um desespero e as pessoas, liderança, mais do que nunca está desesperada para querer estabelecer pessoas em lugares que o Pai não estabeleceu. É verdade. Então, se você quer alguma coisa, queira do Pai. Se você quer ser alguma coisa, seja filho. Não queira servir a Deus como servo. Sirva a Deus como filho. Porque Ele é o seu Pai. Porque quando você serve ao Pai, a Deus, como servo, Ele não fala, Ele não segreda nada para você. Servo não tem herança. Servo não tem confidência no ouvido, mas o filho tem. O filho tem herança. E você precisa permitir que o Pai ele te transicione a um lugar alto para você no Pai. Amém. E bem, e eu quero dizer para vocês assim, enquanto vocês não têm claro o que o Senhor tem para a vida de vocês, não se movam do lugar. Não se movam. Uhum. Fique em casa, adorando ao Senhor com a sua família, aqueles que são casados, que têm filhos, né? Traga o céu para a terra, para dentro da sua casa. E o Pai vai se manifestar. Sabe por quê? O mais interessado em que você cumpra o propósito é Ele. Claro que sim. Entende? Quando Ele vê que o seu coração está quebrantado, está em humilhação, Ele vai se revelar o Filho, né? Talvez a sua oração seja como de Samuel: Senhor, fale que teu filho escuta, fale que a tua filha escuta, sabe? Ele vai falar com você. Sim. Por amor a você, ele vai falar com você, ele vai trazer o desenho para você, especificamente o desenho sobre a sua família, para que vocês cumpram esse propósito. Esse é o tempo, querido, onde o Espírito Santo do Senhor está na terra, ele está abrindo os olhos. A gente é sabedor, nós somos sabedores de que ele tem se revelado para muçulmanos aqui próximo.
E ele mesmo tem mostrado o evangelho de forma correta para ele, e eles têm se convertido. Eu falo isso de pastores que são amigos nossos que têm enviado missionários dizendo, mas não tem quem se converter, estão todos convertidos. Como? São muçulmanos. Estão todos convertidos, Sim. porque ele mesmo diz que Cristo apareceu para eles. Sim. Esse é o tempo, queridos. E já estamos finalizando. Quero dizer para vocês que o nosso seminário vai ser a primeira semana de junho, ok? Se inscrevam. Aqueles que querem fazer parte, já explicamos que é o curso para os nossos filhos espirituais, porém é aberto para todos. Vocês podem participar, deixando claro que nós vamos estar bem à vontade com os nossos filhos espirituais, tá? Não vamos ter nenhum cuidados assim para tratar, porque com filhos a gente trata em família mesmo, mas vocês são bem-vindos. Deixa aí escrito aqueles que querem participar. Me mande uma mensagem no WhatsApp aqui, pelos Filhas Conectadas, tá bom? Outra coisa, estou terminando a última aula de Babilônia, já resumimos, tá? Já está tudo prontinho, então eu vou programar, vou mandar já nos nossos canais as informações. Não deixe de participar. Essa última ministração, e eu sempre estou dizendo para vocês, é só um texto, é um pincelzinho daquilo que nós sabemos, daquilo que o Pai tem nos ensinado, mas que eu entendo que é fundamental para que vocês entrem nesse novo tempo, porque eu consigo já ver pessoas já adentrando nesse novo tempo. Uhum. E é um tempo glorioso, é um tempo de realização no Pai. Amém. Então, vai escrevendo aí, vocês Amém. vão participar. E vamos deixar de exercício para eles, Paulo, esse tempo, né? De transição, de confronto. O que vamos deixar para eles de atividade essa semana? Deixa com vocês. Então, Fê, eu quero propor aqui para você, porque assim, eu tenho visto o Pai fazendo na vida de muitos que estão nos acompanhando, dos nossos filhos, e de também pessoas que têm aliança com a gente, são os nossos amigos. E que têm entendido essa revelação do Espírito para os nossos dias. E eu quero propor na próxima live a gente chamar algumas pessoas para estarem aqui edificando, né, uns aos outros, daquilo que o Espírito tem feito. Eu vi aqui há pouco a Natanildes, ela falando, meu Deus, eu quero entrar nesse tempo. Existem pessoas que estão desesperadas por isso. Existem pessoas que estão clamando ao Senhor por isso. E o Senhor está levantando os seus na terra para impartir sobre a igreja essas verdades. E não somos nós apenas, não, de forma nenhuma. Não. O Espírito está agindo sobre a terra, né, nas nações da terra. Nós só somos parte daqueles que estamos impartindo. Então, da próxima semana, quero ouvir o Fábio, quero ouvir a Érica, quero ouvir a Aline, a Flávia, a Nani, o povo que tem sido impactado por essa verdade, para edificar, numa preparação para a arrancada inicial aí do próximo tema da live e também do seminário. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo grande no coração. Beijo, meu amor. Bom estar com você aqui mais uma noite, partindo dessa porção gloriosa do nosso Pai. Deus abençoe vocês. Tempo de transição. Vejo vocês no nosso canal. Tchau!